Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo, de esperança e de paz. Bem-aventurados os aflitos é o estudo do nosso programa Visão Espírita de hoje. Nosso convidado, Paulo Sampaio, que continua o trabalho, os esclarecimentos já feitos no nosso programa anterior sobre o mesmo tema. Bem-vindo, Paulo, para o programa Visão Espírita. Muito obrigado, Zola. Olá, queridos amigos. Que tenhamos bons momentos aqui juntos novamente. Uma alegria poder dar prosseguimento a esse tema tão importante. Paulo, no último programa nós encerramos falando do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, o capítulo com maior conteúdo, mais denso, mais participações. Você citou, inclusive, temas abordados no estudo deste capítulo. Me permita fazer um recorte deste capítulo, que está no item 4 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec escreve sobre as causas atuais das aflições. E eu quero destacar o seguinte trecho. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Fecha aspas. Quais considerações podem ser feitas para aqueles que estão aflitos? É dos pontos mais importantes aí do capítulo, né, Zola? Porque Kardec vai explicar nesse tópico que se trata, né, de causas atuais das aflições. E Kardec vai dizer que a maioria das nossas dores, a maioria das nossas aflições tem a sua causa na existência atual. Ou seja, Kardec vai fazer um convite a todos nós que olhemos para o nosso passado da existência atual. Que nós possamos abarcar tudo aquilo já vivido no sentido de observarmos se não fomos nós os causadores das nossas dores e das nossas aflições. Essa é a proposta principal, porque muitas vezes, né, nós vemos até amigos espíritas dizendo: o que será que eu fiz? Que karma que é esse? A gente geralmente atribui ao passado das reencarnações, né, como maioria das vezes dos problemas que enfrentamos. Mas Kardec deixa claro que nós às vezes estamos desatentos para com a existência atual. Então, nesse sentido, como você já bem leu aí a fala de Kardec, né, decorrem do caráter, do proceder, quer dizer o quê? São as nossas escolhas, né, amigos? Isso se trata de livre-arbítrio. E como nós sabemos que ainda, né, não somos espíritos muito evoluídos, somos espíritos imperfeitos, as nossas escolhas nem sempre são boas. Então nós fazemos escolhas que nos convêm naquele momento da vida, mas que vão gerar consequências dolorosas. Então assim nós percebemos aquela questão que Kardec fala tanto das más paixões. O que seriam as más paixões? Aquela influência que a matéria exerce sobre o espírito. E nós sabemos, conforme a escala espírita, lá do Livro dos Espíritos, que na nossa condição evolutiva, nós estamos muito influenciados pelas coisas do mundo, da matéria. Então, assim, a gente
citando um ponto de vista aí, por exemplo, nós cometemos excessos de toda a ordem. Excessos alimentares, dos vícios, das bebidas, de tantas coisas, né, que nos dão algum prazer. A gente, naquele momento, a gente acha que está realizando um desejo, uma satisfação, né? Está sendo bom para nós naquele momento, nós pensamos assim. Mas esses excessos vão perturbar o nosso corpo, não só a alma como o corpo, vai gerar doenças muitas vezes. Então, quando surge a doença, por que nós vamos dizer por que Deus permitiu isso comigo? Por que vamos nos revoltar, sendo que fomos os causadores? E Kardec cita outros exemplos, né, também, como pais que se sentem infelizes com seus filhos, que chegam a uma certa idade e não correspondem às suas expectativas, se mostram irresponsáveis, se entregam às viciações. Então, esses pais sofrendo com esses filhos, Kardec leva ao questionamento. Será que naquele momento da primeira infância ofertaram a eles a educação que seria tão necessária? Será que não terceirizaram essa educação? Para a gente perceber como que as coisas que deixamos de fazer ou fazemos mal geram consequências desastrosas. Os relacionamentos e tantas outras questões. Então, aqui nesse ponto, o que podemos destacar é: repensemos nossa vida. Porque muitas vezes, amigos, ainda há tempo de modificar. Tem certas situações da vida que, se nós reconhecemos que nossas atitudes não estão sendo boas, busquemos um outro caminho, modifiquemos, né, as nossas escolhas, e muitas vezes dá pelo menos para amenizar as dores, né? Então, nesse sentido, entendendo aí que precisamos repensar a vida muitas vezes. Paulo, o Kardec vai tratar também de vários aspectos, e nós queremos fazer mais um recorte no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Kardec vai tratar das causas anteriores das aflições. Você acabou de comentar sobre as causas atuais, né? E aí, quais são as causas anteriores? Por que temos, né? Que acho que é aquela pergunta, né? Por que eu, né? Acho que você vai, por que comigo, né? Eu acho que isso acaba fazendo parte da reflexão de todo mundo em algum momento. Por que comigo, né? Por que na atual existência nós temos que assumir causas anteriores? Qual a razão para isso, né? Realmente, esse é um questionamento que a gente ouve muito, né? Por que comigo? Será que Deus não está vendo o que eu estou enfrentando na minha vida? Tem muito disso. Porque realmente, algumas situações, olha, seriam até, vamos dizer assim, difíceis de serem explicadas, porque às vezes nós vemos pessoas, famílias, muito responsáveis, fraternas, amorosas, amigas, pessoas boas, que nós sabemos que é aquela pessoa que admiramos. Então, de repente, surge um problema na vida dessa pessoa difícil. Por exemplo, a perda de um filho é algo assim difícil de lidar, né? Então a pessoa vai dizer, mas por que com esta pessoa e não com aquele outro que às vezes tem uma vida desregrada? Por que esse que faz o melhor, que vive bem, que é uma pessoa moralizada? Então Kardec, sabiamente, né, sob inspiração de Jesus, que sabemos que ele escreveu esta obra inspirado pelo Espírito de Verdade e os espíritos superiores que o assessoravam, vão apresentar a questão das causas anteriores. Ou seja, se não vemos explicação na existência atual, deve haver uma causa, porque senão Deus seria injusto. Se nós dissermos que não tem uma causa para aquela dor, haveria injustiça. Onde estaria, né, essa justiça divina? Então essas causas estão lá no passado das existências anteriores, das reencarnações, porque essa pessoa boa de hoje, ela lá atrás errou, né? De alguma forma ela se comprometeu perante sua consciência e perante a lei divina. E assim Kardec, lá no Livro dos Espíritos, eu quero recordar uma questão importante nesse sentido, que é a 258.
eu falo muito dela porque ela é muito importante, que trata da escolha das provas. Nesta questão, os espíritos dizem a Kardec que nós, né, espíritos, antes de reencarnarmos, fazemos aquele planejamento reencarnatório. E nesse planejamento, nós escolhemos muitos gêneros de provas, no sentido de a família onde renasceremos, que é o ponto essencial, é uma família planejada, sabemos que ali temos necessidades. Planejamos também a condição financeira, com mais recursos ou menos. Sabemos, escolhemos ou aceitamos, de acordo com as nossas necessidades, uma possível enfermidade no corpo. Tudo isso, às vezes, já é pensado e sabido antes da reencarnação. Porque os espíritos dizem que, ao escolhermos as provas, nós criamos uma espécie de destino, uma certa fatalidade. Eu tenho cuidado com essa palavra fatalidade, porque em doutrina espírita não existe fatalidade no contexto geral. Mas eles dizem, criamos uma espécie de fatalidade no tocante às provas de natureza física. Ou seja, a perda de um filho, um acidente que acontece, né? São coisas que o espírito já sabia da possibilidade de ocorrer antes da encarnação, porque decorriam de atitudes do passado, compromissos, necessidades, situações difíceis que contribuirão para um fortalecimento do espírito, sempre visando o progresso espiritual. Então são causas que estão lá atrás, né? Não estão visíveis hoje para o nosso entendimento, mas que com certeza existem, porque senão não veríamos a justiça de Deus. E Jesus resume bem a justiça divina dizendo, a cada um segundo as suas obras. Você cita no início da consideração dessa pergunta, dessa abordagem que nós fizemos, a perda de pessoas, né? Isso é muito doloroso, isso é complicado, né? É uma experiência difícil. E nesse capítulo 5, depois dos estudos iniciais de Allan Kardec, nós vamos ter a participação, a mensagem dos espíritos, né, sobre o tema. E nós vamos destacar aqui uma mensagem assinada pelo espírito de Sansão, que é ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, né, em 1863, intitulada Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. Diante dessas aflições, o que o estudo do Evangelho e o conhecimento das bem-aventuranças pode trazer de consolo? Então, é verdade, como você diz, né? É uma experiência difícil que somente quem passa por ela tem a consciência plena do grau, né, de dificuldade. Por mais que a gente compreenda que a vida prossegue, nós temos dificuldade dessa separação momentânea. E é interessante que nessa mensagem, Zola, o Espírito faz como que uma provocação aí no início, né, questionando, como muitas pessoas dizem assim, por que levar, né, no sentido, por que desencarnar esse jovem que teria um futuro promissor, um grande futuro possivelmente pela frente, ao invés de levar aquela pessoa que tem uma vida cheia de decepções, que seria muito mais, né, propensa a se libertar logo de tudo isso, por que levar aquele jovem? Então, o Espírito nos diz que nós nós não enxergamos o bem onde julgamos ser o mal, ou seja, a nossa visão é um tanto quanto equivocada para esses acontecimentos da vida. Porque ele começa a colocar algumas questões para a gente pensar. Ele diz assim, a morte prematura muitas vezes preservará aquele que parte, né, que desencarna, de muitos desregramentos. Quem pode dizer que aquele jovem que desencarna, se continuasse encarnado, não se entregaria a uma vida desregrada, a uma vida de vícios, de compromissos infelizes, que perderia a sua vida, né, na linguagem popular. Ou então poderia ter uma vida cheia de amarguras, de problemas. Não sabemos o que estava reservado
para a possível continuidade daquela existência. Então, o primeiro ponto que ele destaca, né? Pensemos que, possivelmente, aquele que desencarna prematuramente estaria sendo poupado de compromissos e dificuldades que lhe pesariam muito na consciência. Outro ponto que nós também temos dificuldade de compreender é que os espíritos usam uma expressão para se referir à Terra, dizendo que aqui é um vale de lágrimas, né? Uma expressão um tanto pesada, porque nós precisamos compreender o seguinte: nós adoramos a vida aqui no planeta Terra, isso é ótimo, porque nós temos instinto de conservação, isso é perfeito, é da lei divina. Afinal de contas, o planeta é maravilhoso, né? Com paisagens muito belas, condições de vida maravilhosas. Mas, amigos, nós não podemos tirar de vista aquilo que a doutrina espírita nos oferece, como lá citamos nos capítulos iniciais, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, assim, o Espiritismo nos explica que moradas existem onde a vida acontece de forma muito melhor do que na Terra. Humanidades vivendo em perfeita paz, sem guerras, sem doenças, convivendo como irmãos verdadeiramente. Então, se compararmos a Terra com um planeta numa condição de planeta feliz, né, a nomenclatura que a doutrina usa, nós estamos realmente num vale de lágrimas, porque aqui é difícil o contexto, como você bem já citou, guerras, né, conflitos de toda a ordem, a desonestidade, a ambição desvairada, temos muitos problemas para conviver nesse planeta. Então, o Espírito nos leva a pensar, aquele que desencarna está sendo também, de certa forma, ganhando uma certa liberdade. É essa visão que nós temos dificuldade de ver. É uma liberdade porque a vida espiritual é a vida verdadeira. A vida espiritual é muito melhor do que essa, que aqui são as provas que enfrentamos, as expiações. E além disso, outro ponto muito importante, aqueles que nós chamamos os mortos estão muito mais vivos do que nós. Porque eles viajam, transportam-se de um lugar para o outro com a velocidade do pensamento, se comunicam pelo pensamento. Para eles não há barreiras, atravessam paredes, fogo, água. Quem são os mortos? Será que são eles ou somos nós, né? Então, estão ao nosso lado muitas vezes, porque os laços de amor não se rompem. Deus não teria nos criado para conviver, desenvolver laços de amor e de repente serem rompidos. Eles continuam juntos de nós e eles precisam muito da nossa condição de resignação, de confiança no Criador, para que nós ofertemos a eles uma condição de paz, sem revolta, sem desânimo. É lógico que podemos chorar, porque as lágrimas muitas vezes são benditas, mas não as lágrimas de revolta e de desespero, que essas os perturbam de alguma forma. Paulo, nós vamos continuar a conversa sobre as instruções dos Espíritos, que estão no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou fazer mais um recorte aqui, numa mensagem assinada pelo espírito de Lacordaire, em Havre, em 1863, que eu convido todos os telespectadores e as telespectadoras para ler, e ela é intitulada Bem Sofrer e Mal Sofrer. O que é bem sofrer, Paulo? Porque só sofrer já é complicado. Agora, bem sofrer, então... Outra lição muito importante essa, né? Porque quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, os que choram, né, os que sofrem, pensamos já todos estamos enquadrados nisso, né? Todos nós sofremos de alguma forma. Mas a gente vai compreender com essa mensagem, também com Emmanuel, em outras mensagens tantas, que os benfeitores vêm nos explicar que nem todos os que sofrem são bem-aventurados. Vou dar um exemplo muito claro que o Emmanuel apresenta, para não ter dúvida nenhuma. O Emmanuel diz assim em certa mensagem, que existem muitas pessoas que estão atormentadas, aflitas, por não terem oportunidade de fazer o mal. Vejam, como que esse aflito pode ser um bem-aventurado? A pessoa que tem uma inveja doentia do seu vizinho, do seu semelhante,
desejando que ele perca tudo que ele tem. Isso é aflição, isso é uma dor para essa pessoa, mas jamais está muito distante desses bem-aventurados. Então, outro ponto também para destacarmos aqui, de início, o Espiritismo não faz apologia do sofrimento, porque senão a gente pode pensar assim, o espírita gosta de sofrer. Não é isso, né? Porque a gente ouve isso às vezes, né? Então, o Espiritismo não faz apologia do sofrimento, ou seja, aquelas dores, como já citamos, né? Creio que no episódio passado, dos tormentos voluntários, que nós buscamos sem necessidade de passar por aquilo, não vão contribuir em nada, não vão agregar nada para o espírito imortal no sentido de algum progresso espiritual. Nós precisamos compreender que a dor que vale a pena lidar bem com ela é a dor que chega sem que nós tenhamos procurado. Então, se a gente sofre, de alguma forma, situações que não buscamos, não esperamos, né? Lógico que lá no passado tem as explicações, também aqui inconscientemente não nos recordamos, mas essas dores que nós não ficamos procurando sofrer por sofrer. Então, nessas horas difíceis, de dores que nós precisamos lidar com essa adversidade, o bem sofrer o que seria? Saber tirar proveito dessa lição difícil. Resignar-se, que é uma palavrinha tão difícil aí para a gente, né, colocar em prática. O que seria resignação? É fazer a vontade do Pai, aceitar os desígnios de Deus. Não que Deus queira que a gente sofra, volto a dizer, mas são consequências naturais de nossas atitudes passadas. Então é preciso bom ânimo, coragem, disposição, porque o Espírito vai dizer que somente as provas bem suportadas nos conduzirão, ele diz, né, ao reino dos céus, ou seja, um estado de paz, de harmonia. Somente assim, suportando com coragem, é que tiraremos proveito dessa dor. Eu lembraria aqui rapidamente um exemplo marcante no meio espírita, que foi Jerônimo Mendonça, né? Jerônimo Mendonça, que ficou conhecido como Gigante Deitado, que tinha tudo para reclamar da vida, paralisado totalmente o seu corpo, movia apenas os olhos e a boca, problemas cardíacos, não enxergava e era palestrante espírita. Levavam a maca de Jerônimo à frente lá da casa espírita e ele falava do amor pela vida. Esse é o bem sofrer. Esse é aquele que dá o exemplo de um cristão. Vejam que é sério isso. Porque o cristão confia em Deus, né? Sabe que está tudo justo e correto. Então o cristão sofre resignado, fazendo tudo o que é possível para amenizar as dores. Não é aquele que também que cruza os braços e fala se tem que sofrer, sofra. Não. É aquele que faz tudo o que está ao seu alcance para melhorar a situação. E a partir do momento que não tem mais o que ser feito, confie em Deus. E dá exemplos de cristão verdadeiro, daquele que carrega a sua cruz com coragem, com bom ânimo, ensinando a todos à sua volta. Paulo, o estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo está detalhado, continua dinâmico, e nós estamos encaminhando para o encerramento deste programa, né? Eu vou pedir a você que nesses próximos 2 minutos, né, e depois que você também nos deixe uma mensagem final de encerramento, que você nos diga que destaque você quer fazer, acha importante no estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que você chama a atenção do nosso telespectador e da nossa telespectadora e a sua mensagem de encerramento. Pois bem, Zola e amigos, eu destacaria nesse capítulo 5, né, como o Zola bem destacou, que é o mais extenso, porque é muito importante para a nossa vida, a clareza de raciocínio de Kardec e dos espíritos superiores sob o comando de Jesus. Porque vão nos esclarecer com sensatez, né? Vão nos esclarecer de forma muito lógica por que sofremos, por que uns sofrem mais do que outros, por que pessoas boas sofrem enquanto parece que os maus prosperam. Esse capítulo nos oferece luz para compreender a justiça divina e, mais do que isso,
deixa-nos claro que está em nossas mãos a questão de sermos felizes, buscarmos uma condição melhor de vida, porque todas as nossas dores, compreendemos com esse capítulo, são consequências de nossas atitudes, quer sejam elas aqui da existência atual, quer sejam elas de existências passadas. Então, essa clareza de raciocínio de Kardec e dos Espíritos, nos mostrando o porquê de cada coisa, é um capítulo essencial para nosso estudo, para que vivamos melhor. Então, eu diria, amigos, que é preciso buscar Jesus, é preciso mergulhar mais a fundo no seu Evangelho, não para que ele esteja como conteúdo de raciocínio apenas, de conhecimento, mas para que ele venha transformar a nossa vida, para que a gente se esforce para viver Jesus quanto mais pudermos. E se tivermos aqueles momentos mais difíceis, mais duros, as provas mais ásperas, que a cruz pesa mais, possamos ouvir a voz do Mestre ecoando em nossa alma quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que Jesus nos abençoe, nos inspire sempre. Muita paz a todos. Nós te agradecemos, Paulo, pela entrevista, pela participação no programa Visão Espírita. Agradecemos a nossa telespectadora e o nosso telespectador que nos acompanha ao longo de mais de 10 anos de programas. Te deixamos uma pequena mensagem de encerramento. Acredite sempre no esforço, no trabalho, na dedicação. Inspire-se no Evangelho, que talvez teremos aflições, mas elas não nos deixarão aflitos. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.